Olá, dando continuidade aos nossos estudos de literatura, vínhamos abordando a Semana de Arte Moderna, de 1922, e o movimento literário que surge a partir, portanto, deste marco, que é o modernismo. Dentro desse movimento, dividido aí em três fases, nós estamos falando sobre a primeira fase, a fase heróica, e abordamos um poema, intitulado Ode ao Burguês, de autoria do poeta, do escritor Mário de Andrade, um dos escritores aí de mais relevância ou de maior relevância na primeira fase do modernismo brasileiro. Então, para que vocês acompanhem esse trabalho, nós vamos comentar hoje algumas questões, retiradas de processos seletivos que abordaram esse poema. Então, estamos aqui e vamos trazer para vocês esses slides para que vocês possam, portanto, acompanhar aí a correção e os comentários. Então, na primeira questão aí, nós temos dizendo o seguinte, leia a seguir alguns trechos do poema Ode ao Burguês, de Mário de Andrade. E o título, Ode ao Burguês. Insulto burguês, o burguês níquel, o burguês, a gestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. É só a parte introdutória mesmo do poema, um poema de certa forma, um pouco extenso, de uma única estrofe, ele não é dividido em estrofes, não está organizado em estrofação, apresenta ali os seus versos livres, uma questão da rima, ela não é uma rima regular, ela aparece eventualmente, já fizemos essa análise, ali as palavras, a utilização de poucos adjetivos, substantivos adjetivados, portanto, fazem parte. Então, a questão diz assim, em relação ao poema, indique V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vamos lá para as alternativas. A primeira diz o seguinte, o título demonstra, após a leitura do poema, a intenção crítica do eu lírico diante do elemento burguês. Portanto, essa alternativa aqui é uma alternativa verdadeira. Por que é uma alternativa verdadeira? A gente já deixou claro, na nossa análise, que o poema todo é uma crítica, uma sátira, a essa classe, que vinha em ascensão ali na cidade de São Paulo. Devemos lembrar que o Brasil sempre foi um país muito calcado na ruralidade, nas questões agrárias. No contexto histórico da época, temos nesse aspecto econômico, político-econômico, o que se chama de política do café com leite, que ficava ali oscilando entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo com café, Minas Gerais com leite. Só que na cidade de São Paulo, a cidade já era uma cidade cosmopolita e havia um processo de comércio e industrialização recentes. E quem estava à frente desse processo era justamente esse burguês que vinha em ascensão. O burguês, o pequeno burguês, digamos assim, que, de certa forma, vinha escalando os degraus dessa ascensão social e, por isso, alvo das críticas, portanto, do poema do Mário de Andrade. Na alternativa seguinte, diz assim, a expressão burguês níquel demonstra a importância que o eu lírico concede ao dinheiro, ao materialismo. Essa alternativa é uma alternativa falsa. O eu lírico, ao longo do poema, a gente percebeu na análise que ele não tem uma preocupação com esse lado material. A preocupação dele é, sim, mostrar que o pequeno burguês, que esse burguês odiado ali ao longo do poema, tem, sim, essa preocupação. Então, é uma preocupação do burguês, do criticado, não
do crítico, né, que seria, portanto, o eu lírico. Portanto, essa alternativa é uma alternativa falsa. A alternativa seguinte diz: as características quanto ao tema e ao estilo apresentados tornam o poema um exemplo da literatura da primeira fase do modernismo no Brasil. Essa alternativa, né, é uma alternativa verdadeira. Né? Com toda certeza, esse poema figura muito bem dentro dessa primeira geração. Né? Qual a característica dele? Na verdade, quais características dele, né, podem ser colocadas aí dentro da primeira geração? Né? A utilização dos versos livres, né? A utilização, né, desses substantivos adjetivados, que é algo recorrente na vanguarda europeia do futurismo, né? E a gente sabe que o futurismo influenciou fortemente essa primeira geração. Né? A questão da ruptura, né, com os modelos clássicos da literatura. Né? Portanto, tudo isso vem figurar, né, como características dessa primeira geração, né? Uma linguagem, né, mais acessível, né? Uma linguagem não muito rebuscada, como vinha sendo feito na literatura parnasiana, por exemplo. Né? A questão do cotidiano presente dentro dessa poesia, né? Também esse jogo de palavras, né? O uso ali de onomatopeias dentro das expressões, dentro dos versos, né? A ode ao burguês, né? A própria sonoridade dá uma ideia de odiar, né? Odiar, ódio ao burguês. Então tem essa brincadeira com essa sonoridade, essas assonâncias, portanto, presentes aí. Né? Então, tudo isso faz com que esse poema se encaixe, se enquadre quanto ao tema e quanto ao estilo dentro dessa primeira geração modernista. Né? A próxima questão diz assim: a preocupação com o emprego constante de conectores lógicos demonstra o cuidado com o uso da linguagem, característica marcante da primeira fase modernista. Essa alternativa, com toda certeza, é uma alternativa falsa. Né? É o contrário disso aqui. Né? Nós não temos, ao longo do poema, conectores, né? Elementos que fazem palavras, né, que funcionam como conectores ali. Né? Os versos, eles são sempre versos muito independentes entre si. Né? A lógica se estabelece não por coesão, né, mas por coerência, por questão de semântica, associação de palavras e ideias. Né? E a gente sabe que essa primeira fase ela não tem essa preocupação com o apuro da linguagem. Né? Ao contrário disso, é uma linguagem voltada para a questão popular, né? Falares, para a questão da oralidade do povo. Né? O que os professores de gramática vai falar que é um erro, né? A fala errada, né? Na verdade, não existe isso. Né? Existe uma questão contextual que a linguagem se adequa ou não. E aqui a gente traz para dentro da poesia, né? Eles trouxeram para dentro da poesia uma linguagem que parece que não estava de acordo com os padrões, né, da poesia vigente no momento. Por isso essa quebra, por isso essa ruptura com as questões meramente tradicionais e acadêmicas. Portanto, essa alternativa é falsa. Então, nós temos aí na sequência, né, marcar a sequência correta, né, de acordo com as alternativas aí. Temos, portanto, né, nela aqui, a alternativa C, né? V, F, V, F. Tá? Portanto, a letra C é a resposta correta. Vamos ali para a questão de número 2, né? Também dizendo, tomando por base o significado da palavra ode, né, do poema e o conteúdo do poema exposto, pode-se afirmar que, né? Vamos aí a primeira assertiva, né? A primeira assertiva diz assim: o título do poema corresponde claramente ao conteúdo exposto, que deixa óbvio que se trata de um canto alegre e entusiástico, quase uma homenagem. Né? Ode, né? Ode é um tipo de poesia, né? Da antiguidade clássica, tinha essa finalidade, louvar,
né, um herói, louvar alguém, louvar um lugar, né? Mas o título que se apresenta ali é justamente o contrário, né? É uma ironia. Na verdade, ele não está homenageando, né? Ele está ao contrário disso, satirizando, execrando, né? Então, essa alternativa aí não está correta. A assertiva 2 diz assim: a sonoridade do título, quando lido oralmente, sugere-nos sua real intenção, por meio de um jogo sonoro e da ironia, declarar ódio ao burguês. Portanto, sim, né, esse jogo de palavras, quando a gente lê ódio ao burguês, né? A ideia de odiar o burguês. Né? Então, essa alternativa, né, a 2 também está correta. Né? Está correta, né? A primeira não está, a segunda sim. Então, a 3 diz assim: o poema foi escrito para ser declamado na Semana de Arte Moderna e provocar a plateia sarcasticamente, uma vez que se trata de uma sequência de insultos. Perfeitamente. Né? Esse poema ele foi lido na segunda noite, né, da Semana de Arte Moderna, e assim, imagina o impacto que isso não teve socialmente, né? Porque as pessoas que estavam ali assistindo faziam parte dessa burguesia. Boa parte das pessoas que estavam ali faziam parte dessa burguesia, né? Então, elas ficaram chocadas, né? Assim, há relatos de que quando o poema estava sendo declamado, né, de uma maneira muito feroz, de uma maneira muito violenta, né? Foi o Ronald de Carvalho que fez essa declamação lá do poema. Acaba que as pessoas que estavam na plateia vaiaram, né? Vaiaram, saíram, digamos assim, desceram do salto, né? Baixaram o nível e vaiaram o poema. Né? Uma crítica muito contundente, muito feroz, né? Muito insultante, né? Para as pessoas que estavam ali. Então, a assertiva 3 também está correta. Aí na assertiva 4 diz assim: o poema exalta inúmeras qualidades do burguês, assim como seus ideais e conduta, mostrando-se coerente com o título. Falsa essa alternativa. Né? Qualidades, né? Só se for qualidades entre aspas, porque a todo momento ali ele está insultando o burguês de uma maneira muito agressiva, muito violenta. Então, nós temos aí as alternativas apenas 2 e 3 como corretas. Portanto, a resposta certa é a letra B. Certo? Sigamos, portanto, e aí vamos, né? Na questão 3 diz assim: leia o excerto poético mostrado e responda à questão relacionando a alternativa correta. Né? A alternativa correta aí, eu vou direto na resposta, é a letra B. Né? Diz: os anos 20 no Brasil revelam o surgimento de uma razoável atividade cultural que resulta na Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. O tema acima permite perceber, portanto, o caráter urbano e cada vez mais industrializado de São Paulo, levando ao conflito entre o modelo artístico das elites e a nova proposta popularizante e nacional. Resume muito bem o que foi a Semana de Arte Moderna. Né? A Semana de Arte Moderna foi isso mesmo, uma rebeldia, né, artística contra a elite intelectual, né, a forma de se fazer arte, né, no Brasil, que era uma arte que era feita por poucos, consumida também por poucos. Né? Então, o que eles queriam? Eles queriam fazer uma arte que fosse acessível para todos os brasileiros, né? E não para aqueles burgueses, né, que tinham acesso, por exemplo, à língua francesa, que era a língua de status da época, ou acesso aos melhores escritores, né, parnasianos do momento. Né? Então, aqui vem resumir muito bem esse choque, né, de valores culturais entre uma elite, né, econômica e cultural, e essa juventude, né, que vinha trazendo essa proposta de revolução, portanto, das artes no Brasil. Né? Muito bem, essa é a resposta correta, portanto. Né? As demais alternativas, vale a pena vocês darem uma olhada, né? Mas elas estão contrárias à ideia. Né? Diz assim: o poema revela que no Brasil a elite burguesa industrial não havia conseguido força suficiente para se desenvolver no período em que foi escrito o poema. Pelo contrário, né? A burguesia tinha força política, tinha força econômica, sim. Né? Por isso, ser motivo ali de ataque. Né? Aí diz: o excerto acima nos mostra, principalmente pelo contexto em que foi escrito,
a influência da elite agrária repudiando a nova burguesia urbana e industrial nascente. De forma nenhuma, né? Esses poetas eles não faziam parte dessa elite agrária. Também eram pessoas urbanas, né? Também, de certa forma, eles faziam parte dessa burguesia, né? As famílias não eram famílias também desprovidas de dinheiro, né? Mas eles tinham essa consciência, né? A família do Oswald de Andrade, por exemplo, era uma família que tinha dinheiro, né? Eles foram à derrocada quando houve essa quebra, né, da Bolsa de Nova York, né? E aí o grande consumidor de café do Brasil, que era os Estados Unidos, parou de comprar. E aí as famílias começaram a perder dinheiro. Então, eles tinham noção, sim, dessa questão. E não era uma elite agrária, né? Já era uma elite mais voltada mesmo para o empreendedorismo urbano. O poeta evoca em sua obra a necessidade de destruir a burguesia paulistana para que o Brasil pudesse receber livremente a arte europeia. Não, nunca isso, né? A proposta do modernismo era fazer uma arte genuinamente brasileira. Eles tiveram, sim, influência das vanguardas europeias, né, em termos de formas de composição, mas a temática, né, o uso da linguagem é genuinamente nacional, genuinamente brasileiro, né? No contexto em que o poema foi escrito, podemos perceber a intensa atividade cultural do Brasil, que, fortemente industrializado, assiste ao início do desenvolvimento das primeiras correntes artísticas nacionais, como o futurismo e o dadaísmo. Já aí nesse primeiro momento a gente já percebe uma falha, né? O futurismo e o dadaísmo são movimentos da vanguarda europeia, não literalmente de vanguarda nacional. A vanguarda nacional é o modernismo, certo? Então a resposta também da letra E está equivocada. Então vamos ali para a questão de número 4, né? A questão de número 4 diz assim, né, em seu prefácio interessantíssimo, né, da Paulicéia Desvairada, lembrar que essa obra é a obra, né, que, de certa forma, vai inaugurar o modernismo no Brasil, é a obra de 1922, né, do Mário de Andrade, né, aonde consta, né, o poema Ode ao Burguês. O Mário de Andrade ele vai advertir, né, no prefácio interessantíssimo. Aliás, versos não se escrevem para leitura de olhos mudos. Versos cantam-se, urram-se, choram-se. Essas palavras e o que se lê no fragmento poético autorizam a afirmar, portanto, né, a resposta correta aqui é a letra D. Né? E quem não souber urrar não deve ler os versos. Por exemplo, né, os substantivos agregados aos substantivos com os quais estão ligados por analogia necessitam de força do grito para expressar a emoção do eu lírico. É isso mesmo, quando a gente lê esse poema, ele é um poema que tem que ser lido de maneira violenta, né, de maneira brutal, de maneira, né, quando se lê, né, declamar, né, não é um poema para ler com os olhos, como ele está dizendo ali, né, é um poema para ser dito em voz alta, né, para ser gritado, para ser urrado, e foi isso que aconteceu na Semana de Arte Moderna. Né? Deve ter sido algo realmente maravilhoso e estupefante assim para se assistir, né? E as demais questões não dizem respeito necessariamente ao poema. Está falando ali de não souber cantar, não souber desprezar, não souber sofrer, não souber perdoar, não diz respeito, portanto, à questão da fala, né, iminente, presente aí na declamação desse poema Ode ao Burguês. Vamos, portanto, para a última questão, né? Diz assim, assinale a alternativa correta. A alternativa correta aqui, né, que diz respeito ao poema Ode ao Burguês, é a letra E. Né? O eu lírico empresta ao adjetivo cauteloso, no sexto verso, um sentido pejorativo. É isso mesmo, cauteloso poderia ser colocado como covarde, né, como aquele que não tem coragem, né, que se intimida diante da realidade que o cerca, né, que prefere viver aparências, resignado nas suas próprias convicções, que não está aberto à entrada, né, de novas ideias, de novas ideologias, de uma nova cultura, né, de uma nova proposta artística, portanto, aí para as artes brasileiras. Né? E é isso que, de certa forma, o modernismo foi, né? Tanto na sua essência, né, inicial, aí dos anos de 1922, né, que vai prolongar essa primeira fase, essa primeira geração até os anos 1930,
né, quando começa, portanto, a segunda geração. E dela nós falaremos numa outra oportunidade, portanto. Certo? Qualquer dúvida, me coloco à disposição de vocês. Sem mais para o presente momento, me despeço e até mais.